Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais curtinhas e, vamos ser sinceros, mais ignoradas do Novo Testamento, a Epístola de Judas. E o mais incrível é que vamos descobrir como ela é tipo uma chave mestra para entender as crises que sacudiram toda a era apostólica. A pergunta que norteia tudo é essa: por que livros como Atos e Apocalipse são tão cheios de tensão, de conflito, de gente se desviando? A resposta, quem diria, talvez estivesse escondida esse tempo todo num diagnóstico espiritual de quase 2000 anos atrás. Então, vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: a carta de Judas não é só um registro histórico. Pensa nela como uma ferramenta de diagnóstico, sabe? Um padrão que ajuda a gente a identificar desvios espirituais que, vira e mexe, continuam aparecendo na história. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos ver por que Judas é essa tal chave. Depois, vamos analisar os 3 grandes desvios que a carta aponta. Na sequência, a gente vai ver esse padrão lá em Atos, depois o amadurecimento dele no Apocalipse e, por fim, qual é o remédio e a nossa parte nisso tudo. Judas basicamente nos entrega um óculos novo. Com ele, os conflitos lá de Atos e Apocalipse deixam de ser só uns problemas isolados daquela época. Eles se revelam como manifestações de padrões espirituais que sempre voltam à tona quando o fundamento apostólico é deixado de lado. Tá, mas qual é o coração dessa ferramenta? Judas identifica 3 desvios principais, usando como exemplo 3 personagens bem conhecidos do Antigo Testamento. São eles que vão formar a base de toda a nossa análise. Presta atenção. O primeiro é o caminho de Caim. E olha que interessante. Aqui não estamos falando de falta de fé. Pelo contrário, é uma religiosidade cheia de rituais de ofertas, mas que está completamente separada de uma comunhão real com Deus. É o culto pelo culto, sem a reconciliação. O segundo é o erro de Balaão. Aqui o problema não é a doutrina, é a motivação. Balaão não nega a Deus, ele negocia com Deus. É quando o dom, o ministério, a espiritualidade viram uma moeda de troca, sabe? Algo para se usar para ganhar status ou benefício próprio. E por último, a rebelião de Coré. Coré também não nega a Deus, mas ele questiona a ordem que Deus estabeleceu. É aquele espírito que troca a autoridade que vem da revelação de Deus pela opinião da maioria, pelo consenso do grupo, com aquele papo de mas todos nós somos santos. Certo, agora que a gente tem essa chave com 3 pontas, vamos voltar lá no livro de Atos e ver como esses padrões já estavam presentes, ainda que de forma bem inicial, desde o comecinho da igreja. O padrão de Caim, essa devoção sem redenção, aparece de forma gritante na resistência a Estevão. A oposição não era contra Deus em si, mas contra a ideia de que o templo e a lei não eram mais o centro de tudo. Era um apego à forma religiosa, lutando contra a direção do Espírito. E o erro de Balaão? O exemplo mais clássico é o de Simão, o mágico, que literalmente tentou comprar o poder do Espírito Santo. Ele não viu o dom como uma graça de Deus, ele viu como uma mercadoria, um produto que ele podia adquirir para ganho pessoal. É a espiritualidade mercantil em ação. Já a rebelião de Coré a gente vê na pressão dos judaizantes. O argumento deles era baseado no quê? No consenso da tradição. Eles queriam impor a lei aos gentios, trocando a liderança viva do Espírito por uma regra religiosa igual para todo mundo. E aqui, gente, é aqui que a mágica acontece. Tudo se conecta de um jeito impressionante. Esse mapa mostra preto no branco que os desvios que Judas apontou não são teóricos. Eles batem exatamente com as tensões que a gente vê do começo ao fim do livro de Atos. Agora vamos dar um salto para o livro de Apocalipse. Se em Atos a gente vê esses desvios ainda na infância, nas cartas às 7 igrejas a gente vê o que acontece quando esses mesmos padrões crescem, amadurecem e se tornam crises gravíssimas. O caminho de Caim, aquela devoção sem comunhão, tem um eco perfeito na igreja de Éfeso. Pensa bem, eles tinham a doutrina correta, discernimento, aguentavam firme, mas tinham perdido o primeiro amor. A ortodoxia, a forma correta, tinha tomado o lugar da relação viva, exatamente como Caim. O erro de Balaão, a fé que se negocia, aparece com força total em Pérgamo e Tiatira. Essas igrejas começaram a tolerar doutrinas que misturavam a fé com a cultura pagã ao redor. A graça deixou de ser um poder que transforma e virou uma desculpa para o pecado, um acordo bem perigoso com o mundo. E a rebelião de Coré, a autoridade sem vida, chega ao seu auge em Sardes e Laodiceia.
Sardes tinha a fama de que estava viva, mas estava morta. E Laodiceia se achava autossuficiente, rica, que não precisava de nada. O resultado, nas duas, a estrutura e a reputação tomaram lugar da dependência de Cristo. E Cristo estava do lado de fora, batendo na porta. E com essa tabela a gente vê a progressão completa, é de arrepiar. O que Judas identificou como uma sementinha perigosa, João registrou no Apocalipse como uma árvore já madura e dando frutos. A sintonia entre os dois é impressionante e mostra a profundidade do diagnóstico espiritual do Novo Testamento. Bom, se esse é o diagnóstico, qual é o remédio? O mais curioso é que a solução que a Bíblia aponta não é criar uma estratégia nova, uma reforma estrutural. Não. É um retorno a algo que já foi entregue. O ponto central é esse. Tanto Judas quanto João apontam para a mesma solução. A cura não está em inventar algo novo, mas em lembrar, em voltar de forma consciente à palavra apostólica original, que é o fundamento de tudo. E esse caminho de volta tem basicamente 3 passos bem claros. Primeiro, a palavra dos apóstolos, as Escrituras, como nosso guia infalível. Segundo, uma resposta pessoal, de boa consciência e fé sincera. E terceiro, uma dependência real, ativa, do Espírito Santo para nos guiar em tudo. E aqui chegamos num ponto fundamental. Pensa assim, a Escritura é o depósito da verdade. O Espírito Santo ilumina esse depósito para a gente. E embora o diagnóstico seja para as comunidades, para as igrejas, a resposta e o julgamento são individuais. Ninguém vai ser julgado em grupo, mas um por um. No fim das contas, a verdade se sustenta sozinha. É como diz a frase, ninguém pode ser contra a verdade, senão a seu favor. Ela não precisa de defensores raivosos, nem de gente que queira adaptá-la. Qualquer movimento contra ela, no final, só acaba por confirmá-la. E a gente termina com essa reflexão. O diagnóstico dos padrões de Caim, Balaão e Coré é coletivo e sim, continua muito relevante hoje. Mas a responsabilidade de ouvir, de lembrar e de voltar para a palavra viva, essa é totalmente pessoal. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a nossa resposta?